ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje eu vou contar para vocês a história de como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, por que disso acontecer em 1942. Eu vou contar hoje o ataque aos navios brasileiros pelo submarino nazista U-507, que deixou mais de 600 mortos e um país completamente revoltado. Também vou contar quem foi o homem por trás dessa palhaçada. Mas primeiro, nossos patrocinadores queridos. Danilo, o que o Drinco trouxe pra gente hoje? O vinho de hoje é o Tierra del Mar Tanat 2022, um tinto uruguaio feito com as uvas Tanat. É um vinho que apresenta aromas intensos de ameixa e groselha madura, além de toques de especiarias. E ele está por apenas R$ 44,90 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Em 28 de janeiro, o Brasil toma a decisão. Com os países do eixo, cortou sua relação. O sergipano sofreria a grande retaliação. Bem, eu vou te contar que mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, os alemães nazistas tinham interesse no Brasil e chegaram a mapear a Amazônia. Mas esse é um assunto para outro episódio. Neste aqui... Tem até um bom filme com The Rock, né, sobre isso, que ele... tem uns navios nazistas, submarinos nazistas no Rio Amazonas. Então não é bem isso, é um pouco mais realista a história. Mas... eu achei que aquilo era um documentário. Não é um documentário esse filme com The Rock, mas isso vai ser assunto para um outro episódio. Neste aqui eu vou contar especificamente o que o senhor Hajo Shasta, o comandante do submarino U-507, fez a partir do dia 15 de agosto de 1942, quando ele decidiu que era uma boa ideia atacar navios brasileiros. Para esse episódio, já preciso dizer que me baseei, além de algumas outras fontes, na matéria da super interessante da Silvia Lisboa, chamada Como um oficial nazista jogou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e também em trechos do livro Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, de Durval Lourenço Pereira. Eu acho que mudou o curso, é uma coisa um statement muito forte, né? Também acho, mas eu não cheguei também a ler o livro todo, eu só li as partes do ataque, porque tem todo um contexto e tal, e não deu tempo para esse episódio. Então eu não posso dizer se mudou tudo, mas a parte do ataque eu posso dizer que não mudou. Eu diria que Pearl Harbor foi mais importante nesse sentido, né? Do que os submarinos nazistas? Acho que sim, né? Acho que sim. Bem, ao que vamos ao dia 15 de agosto de 1942, às 5 horas e 48 minutos da tarde, quase escurecendo. O senhor Hajo Shasta, que era capitão de corveta e comandante do submarino U-507, estava vasculhando o Atlântico e anotou no seu diário, a seguinte frase. No início do crepúsculo, um navio a vapor é avistado a 9 milhas náuticas, cerca de 16,7 quilômetros no rumo 288 graus. Manobrei. Na escuridão, o vapor acendeu suas luzes de navegação, entretanto, não há marcas de neutralidade. Bem, o submarino U-507 estava navegando ao longo da costa de Sergipe, e o barco de quem ele estava falando era o Baependi, um navio de carga e também de passageiros, que levava um grupo de artilharia do exército e suas famílias para Olinda. Vamos lembrar que isso era em 1940, então muita gente ia de barco para cima e para baixo. O Baependi estava com as luzes acesas, mas não tinha bandeira ou nome do Brasil pintados no casco iluminado. E isso que o nosso comandante de submarino nazista chamou de marcas de neutralidade visíveis. Mas Shasta sabia que era um navio de passageiros e cargueiro. Ele anotou isso. Ou seja, ele sabia que esse navio não deveria ser torpedeado. O problema é que Shasta já estava há 40 dias em missão no Atlântico. Ele logo voltaria para a Alemanha e não tinha lançado um torpedinho sequer. Para ele isso era uma vergonha e seria motivo de chacota durante a guerra. Então olha a situação. O comandante de submarino nazista entediado, no meio de uma guerra mundial, e queria fazer acontecer para não virar chacota. Então, uma hora depois, às 6 horas e 53 minutos, ele decidiu disparar. Primeiro lançou 2 torpedos, quando estava a 1.500 metros do Baependi. Errou, pois o alemão nazista só é competente no marketing, né, Danilo? Basicamente. Então, aí ele se aproximou mais, e quando estava a 1.000 metros do navio brasileiro, soltou mais 2 torpedos. Como ele se justificou? Abre aspas. Fiz 2 disparos para prevenir qualquer possibilidade de transmissão de rádio pelo vapor. Ou seja, traduzindo, se eles me virem, vão mandar um rádio. Para evitar isso, vamos afundar esse barco do nada.
Pensamento bastante alemão. Dentro do navio, as pessoas tinham acabado de jantar e estavam comemorando o aniversário do imediato do navio, Antônio Diogo Queiroz. Tinha até uma pequena banda que tinha tocado durante a refeição. Ou seja, estava todo mundo feliz e contente, quando do nada foram torpedeados. O torpedo se chocou com o compartimento de carga e abalou a embarcação. Os vidros se quebraram, a madeira do casco cedeu e o navio começou a inclinar, cujo termo técnico é adernar. As pessoas ainda estavam tentando entender o que tinha acontecido quando o segundo torpedo acertou os motores e provocou um incêndio tão forte que as chamas chegaram a atingir a altura do mastro, segundo relatos. Com isso, a luz do navio se apagou e o pânico tomou conta da embarcação. Já imaginou essa situação? Complicado, hein? Tudo foi tão rápido que a tripulação não conseguiu nem mandar um pedido de socorro. Também não conseguiram soltar os botes salva-vidas. O capitão do barco, Lauro Moutinho dos Reis, sobreviveu porque foi imprensado por 2 cargas que eram flutuantes. Então, a princípio, ele foi para baixo, com o navio, mas as cargas voltaram a boiar e ele subiu junto. Mas com o Baipendi, 286 pessoas morreram e apenas 26 sobreviveram. Ou seja, foi uma chacina esse torpedo. Mas o nosso nazi maluco parou? Nada. Dele, depois de abater o Baipendi, decidiu que ia caçar outros barcos na costa do Brasil. E o segundo barco foi o Araraquara. 2 horas depois de afundar o Baipendi, ele torpedeou este navio, que também era um barco de carga e passageiros, e mandou 131 pessoas para o fundo do mar. O barco foi literalmente cortado ao meio. Mas ele não parou. Nosso nazi entediado resolveu que ia atacar mais barcos. Já no litoral da Bahia, ele viu um navio chamado Aníbal Benévolo. Eram 2 horas da manhã e ele lançou um torpedo bem no meio do barco, que afundou em apenas 45 segundos. 150 pessoas morreram e só 4 sobreviveram. Como os barcos foram surpreendidos e de noite, não conseguiram se comunicar com o continente antes. Por isso, o Brasil só entendeu o que estava acontecendo quando os corpos dos abatidos começaram a chegar às praias, na manhã seguinte. Mas Schacht ainda não tinha parado. Ele tinha abatido o Baipendi e o Araraquara no dia 15 de agosto. Nas primeiras horas do dia 16, ele abateu o Aníbal Benévolo. E então, no dia 17, viu o Itagiba, mais uma vez um navio que transportava tanto cargas quanto passageiros. Neste caso, os passageiros e os tripulantes conseguiram fugir nos botes salva-vidas, menos uma pessoa que foi atingida pela queda do mato, que eu achei, coitada da pessoa zarada, né? Zarada total. Tinha um iate chamado, então, Aragipe, que estava bem perto do Itagiba e foi rápido na direção da explosão que tinha ouvido. Eles conseguiram resgatar 150 pessoas, ainda bem. Aí um outro navio mercante chamado Arará também chegou para ajudar e estava tentando resgatar 18 náufragos do Itagiba. Schacht, esse grandessíssimo Arschloch, estava acompanhando tudo de perto. E o que ele fez? Disparou um torpedo. Dos 35 tripulantes do Arará, só 15 sobreviveram. Então ele foi lá e, não contente em ter abatido um navio de passageiros, ele ainda foi e atacou o navio que estava tentando ajudar os caras. Aí depois disso, o nosso nazi foi para o alto mar cuidar do seu próprio submarino. Enquanto isso, dezenas de corpos começavam a aparecer nas praias do Sergipe. Imagina isso, né? Que coisa horrível, assim. Aí que o Brasil começou a tentar entender o que estava acontecendo. E não demorou muito, já que os sobreviventes também estavam chegando à costa. Então, durante essa madrugada foi um horror, né? Do lado político, o Brasil tinha cortado relações comerciais e diplomáticas com os países do eixo em janeiro de 1942, mas estava relativamente neutro até então. Não que os barcos não tivessem sido atingidos. Vários navios de cargueiro já tinham sido atingidos pelos alemães, em especial os que carregavam borracha. Mas nunca desse jeito. Normalmente o que os nazistas faziam era se aproximavam do barco brasileiro, davam uns tiros de alerta e a tripulação saía do barco, normalmente de carga mesmo, e então os nazis afundavam o barco com a carga. Eles não eram tipo, vamos matar as pessoas dos cargueiros, entendeu? E nunca tinham afundado um barco no nosso litoral. Agora não, eles tinham matado mais de 600 pessoas, cujos corpos estavam chegando às praias numa tristeza sem fim. E muitas mulheres, muitas crianças, né, também, não era tipo o exército. Chama guerra nazista isso. E aí começaram os protestos e as passeatas para o Brasil entrar na guerra. Vargas disse no dia 18 de agosto que a agressão não ficaria impune. Aí no dia 22 de agosto, num sábado, o Brasil declarou guerra ao eixo. Na real, declarou estado de beligerância contra a Alemanha e a Itália, sem falar do Japão até então. Enquanto isso, o U-517 seguia ali no Atlântico, mais longe da costa. Ele precisou emergir para fazer reparos no tubo de lançamento. E como estava à tona, foi avistado por uma patrulha americana. O avião Catalina 83P6, pilotado pelo tenente John M. Lacey, abriu fogo contra o U-517, mas errou o alvo. Mas o piloto achou que tinha acertado, então a imprensa do Brasil nos Estados Unidos chegou a comemorar o afundamento do U-517. Mas que nada, né? O U-517
Ainda acertaria mais 2 embarcações antes de deixar o litoral nordestino. A barca Jacira, sem nenhuma vítima, e o barco sueco Hamaren, no qual 6 tripulantes morreram. Ele partiu em direção ao porto francês de Lorient em 27 de agosto de 1942. E ele ficaria ali até novembro, quando saiu novamente para uma patrulha no Atlântico Sul. No caminho, torpedeou 3 navios britânicos. Aí ele foi chegando no litoral do nordeste do Brasil, onde deveria ficar entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, para tentar abater os barcos que saíam principalmente da base de Natal. Porém, dessa vez, o tenente aviador norte-americano Lloyd Ludwig, que tinha avistado o bote de salva-vidas 10 dias antes, provavelmente do ataque dos navios britânicos, né, que o submarino tinha atacado, ficou ali 10 dias rondando o litoral tentando achar o submarino. E no dia 13 de janeiro de 1943, eles localizaram o submarino seguindo um comboio. Então dispararam 4 cargas de profundidade de uma única vez, e foi isso. Chegou ao fim a história do U-517 na costa brasileira, que afundou com todos os seus tripulantes, que foram contados como 49, o capitão Schacht e mais 4 prisioneiros britânicos. Durante muito tempo, acreditava-se que tinha mesmo uma ordem da Marinha Alemã para atacar os navios brasileiros, mas ela nunca foi encontrada. Na verdade, a Marinha nazista tinha até suspendido um plano de ataque maciço da Alemanha ao Brasil, depois que romperam as relações comerciais e políticas em janeiro de 1942. Mas esse plano tinha sido suspenso, ninguém tinha colocado em prática. Assim, basicamente, foi um único cara, o Schacht sozinho, que decidiu atacar todos esses barcos e acabou colocando o Brasil na guerra contra a Alemanha. O que você achou dessa história? Eu já conhecia por cima, assim, alguns detalhes dessa história. Um dado curioso é que morreram mais brasileiros no Brasil pela mão dos nazistas do que na Europa. Foram 476 pracinhas mortos no cenário de guerra europeu, enquanto mais de 600 brasileiros morreram na costa brasileira só pela mão do Schacht. Aí nunca encontraram o U-517. Então, no final, o Schacht ficou apodrecendo na costa brasileira. Tá lá até hoje, na costa do Ceará. E essa foi a história do ataque do navio de submarino alemão e seu capitão entediado a 5 barcos brasileiros, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o naufrágio do próprio submarino no ano seguinte. Então, você já conhecia essa história, Danilo? Já, né? Eu leio bastante sobre Segunda Guerra Mundial, então já sabia algumas coisas, não todos os detalhes, assim, mas já sabia que ele tinha atacado meio na louca. Mas era um estilo alemão, assim, isso não foi, o Brasil não foi o único país que eles fizeram isso. Que eles decidiram começar a atacar à toa? Sim. Porque assim, não tinha motivo nenhum para ele atacar um navio de carga e passageiros na costa brasileira. Não tinha, mas era um método muito conhecido dos nazistas, eles faziam como provocação mesmo. Você acha que foi como provocação? Em teoria, sim, né? O cara queria combate, queria trazer alguma coisa ali e ele saiu atacando. A teoria das pessoas é que ele estava entediado, porque ele estava 40 dias sem fazer nada e estava com vergonha de voltar sem ter disparado um torpedo. Sempre possível, mas eles sempre tiveram essa coisa de atacar meio na provocação mesmo. Eu não conhecia. Países neutros. Eu não conhecia essa história, eu achei completamente surreal, assim. E eu não sabia por que a razão exata, tipo, qual que tinha sido o gatilho do Brasil ter entrado na Segunda Guerra Mundial, e foi esse ataque, quando morreram todos esses brasileiros de uma vez. Na verdade, o Brasil já estava, assim, ele não tinha declarado formalmente guerra, mas ele já tinha se alinhado com os Estados Unidos, né? Sim, desde janeiro. Mas, assim, a questão é que, oficialmente, né, tinha cortado relações e tal desde janeiro. Mas o gatilho final, assim, o que fez declarar o estado de beligerância foi isso, assim. Sim, não tinha como não declarar guerra depois de uma situação dessa. E deve ter sido uma situação horrível, assim, né? As pessoas, tipo, centenas de corpos chegando às praias, assim, e as pessoas tentando entender o que tinha acontecido. Mas isso se chama guerra, né? Enfim. Mais algum comentário? Não, segue o barco. Então essa foi a história do... Tem trocadilhos. Oi? Falei pra seguir o barco. Com seu submarino? Com seu submarino. Tá, então eu vou dar uma pausa aqui e vou pros comentários, tá bom? Tá bom. Um rapaz que vinha junto com meu primo no navio, ele disse que o Aníbal abriu com sua casca de coco, abriu as bandas. Quando recebeu o tropeiro, abriu as bandas. Ele disse que Deus ajudou, que ele arranjou uma tábua, se salvou. Ele veio dar na praia com 3 dias, esse rapaz. Já deu fraco, ele disse que foi colhido na praia por um pescador. Recadinhos. Danilinho, meu querido, se a pessoa tiver um submarino em casa e estiver querendo fazer uns ataques à costa brasileira, faz como? Bota pra vender no Mercado Livre. No Mercado Livre. Isso.
E se ela quiser contar pra gente que ela tá planejando esses ataques, como ela faz? Ela manda um e-mail para contato@muitopior.com.br ou procura a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o X, ou também nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Ok, é Twitter, viu? Não é X não. Bem, aqui os comentários. Na história do Nelson Ned no Spotify, a Yuzo falou que não conhecia muito bem a história, não. E não sei se ela não conhecia a história ou se ela virou fã depois do Nelson Ned. Não sabemos. Não conhecia e não virou fã. Não virou. Entendi. A Rádio Saber Mais deu uma curtida no nosso post no Twitter. Aí também recebemos um e-mail do Gregory França, que tá falando que ele é o companheiro de almoço. Ele faz almoço ouvindo a gente. E ele queria um episódio sobre a Carolina Maria de Jesus. Já temos, é só procurar. E ele perguntou se ele não queria abrir um apoia-se. Podemos considerar. O que vocês acham? Vocês apoiariam a gente? Vocês apoiariam a gente? A gente nunca criou nada porque a gente achou que nunca ninguém vai dar nenhum dinheiro, assim, friamente falando. Basicamente. Então a gente tá aqui pagando tudo. É essa a história. Mas, assim, claro que se as pessoas quiserem apoiar, a gente gostaria muito. Poderia fazer episódios melhores até. No YouTube, o Daniel Costa mandou que, no caso, o Serrambi, que é um caso bem antigo já, né? Caso 172, que tudo indica que aconteceu na casa onde teve a festa, a morte das meninas, né? E que ele queria dizer que tinha 21 anos dessa história, foram 21 anos dessa história essa semana. Bastante tempo. Já foi bastante tempo, é um caso que não foi resolvido, né? Aí, também no YouTube, a Cíntia Palu falou que ela escuta a gente na Aurelo e veio aqui deixar textão. E também porque os comentários me deixaram curiosa pra ver a cara da gente, mas não tem foto aqui no YouTube. Não tem. Ela quer dizer que enquanto ela tá na imaginação pra saber como a gente eles seguem com a cara de uma Camila e um Danilo que eu conheci no passado. Eu fiquei com dúvida agora. Ela conheceu a gente? Conheceu? Cíntia, você conhece a gente? Não é? Mas sim, Camila sensitiva pra caramba. Danilo disse que não tinha nada com as previsões. Foi porque reconhece os superpoderes da Camila? Ou se fosse no tempo da Inquisição, ia deixar ela ser queimada na fogueira? Fica aí a reflexão. Você reconhece meus superpoderes? Ou você ia me deixar? Ou as duas coisas também. Ele reconhece os meus superpoderes e também vai ser me deixar. Queimado. E por fim, ela sabia que o Simonal era famoso, mas não sabia tanto assim. E ela gosta de músicas que ela conheceu nas vozes de outros cantores, mas que tínhamos gravado por ele também. Ótimo. Ele continua sendo um bom cantor. Excelente. Mas uma pessoa duvidosa. Sim, ainda no Simonal, a Aline Francalossi falou... Ela fez 2 comentários, na verdade. Primeiro ela falou que ela era contadora e ela devia ficar com medo. Aí depois... Olha, cuidado, hein? Isso ela fez no Spotify. E depois ela fez essa pergunta Ela fez esse comentário também no YouTube. Antes desse episódio, eu achava que o Wilson Simonal era injustiçado, perseguido por ser preto. Que é meio discurso dele, né? Já que outros cantores, como Roberto Carlos, que foi até condecorado pelo regime, não sofreram nada. Mas depois que ele fez com esse contador, eu até entendo a desconfiança e a perseguição. Ainda acho o pré-julgamento desproporcional, mas hoje eu sei que não foi sem motivo. Aí o nosso querido Paulo Alves comentou também. O Simonal agiu errado? Sim. Todavia, seus destratores foram desproporcionais em deixá-lo no ostracismo. Foi um conjunto de desgraças e escolhas e atitudes equivocadas de Simonal que ajudaram na sua queda. O Simonal errou feio, errou rude, mas assim, obviamente o que aconteceu com ele foi puramente racismo. Se ele tivesse sido branco e feito a mesma coisa com o contador, ele não teria tido a mesma reação que aconteceu com o Simonal. Concordo plenamente, assim, ele estava errado? Sim, estava errado, mas foi desproporcional? Sim, foi desproporcional. Aí no episódio do Cabo Anselmo, temos o comentário do Leonardo Bastos, ele escolheu ficar vivo. Quem? Cabo Anselmo, eu acho. Não sei, mas ele morreu, não morreu? Sei lá. Não, ele morreu de velho, né? Enfim. Hoje eu tô meio caótica, então voltando ao Twitter, a Gisele Silva Romente colocou que não conhecia a história. Obrigado pelo episódio, casal. Abraços. O nosso querido Cláudio Schubert e o Fernando Ribeiro também. Estiveram por lá, salve. Curtiram. E o Rafael, só Rafael, com uma camisa de time vermelha e preta que ele não conseguia identificar, também curtiu. Aí, voltando ao... Eu tô muito caótica hoje. Voltando ao Spotify, temos também comentários no Simonal. A Headache Girl. Nossa, fazia tempo que ela não aparecia, né? Fazia um tempinho já. Oi, tudo bem? Como você tá? O episódio me lembrou os primórdios do podcast, quando tinham músicas. Sabia que tinha caído em desgraça por conta da relação dele com os milicos, mas não sabia o babado do contador. Peguei ojeriza. Calma.
Não tanto. Não precisa. O contador, vamos defender o contador, mas nem tanto. Não, ele deveria ter pagado mais do que ele pagou, uma prisão mais alta, mais tempo. Ele mandou torturar o contador. Não, ele não mandou, ele só pediu pra dar uma prensa, né? Você chama o cara, você chama o cara do DOPS. Então, você chama o cara do DOPS e pede para assim, ele mandou torturar. Sim, mas ele chegou a ser condenado, assim, o problema é que trocaram a acusação pra uma coisa, só, tipo, constrangimento, uma coisa assim. Então. Tipo, ele tem que ficar 10 anos preso e pagar pelo que fez, né? E ele não pagou. Não. Aí a Tânia Alexandre falou que gosta muito das músicas dele, teve um triste fim. Será que meteu com o povo do DOPS por inocência ou por conveniência? Eu acho que, na verdade, foi aquele, como eu contei, assim, na história, na biografia dele, que eu li também, assim, ele foi chamado pra falar sobre o tributo ao Martin Luther King lá, e ele era um cara queridão, assim, então ele ficou falando com o cara do DOPS que gostou dele, e eles ficaram, assim, tipo... Mas a pergunta é, será que ele pediu pra... sei lá, então já conhecia, né? Ele ficou brother do cara, assim, mas aquela coisa. Aí quando ele viu uma situação que ele não conseguia resolver, ele lembrou do cara, falou, vou pedir ajuda pro meu amigo, só que o amigo era do DOPS. Errado. Foi conveniência que ele fez as coisas. Não foi inocente. Ele sabia o que tava fazendo, chamar o cara pra dar uma prensa no contador. E o Maxwell mandou, tô sempre esperando a próxima, ótimo trabalho. Aí o Valbério Gonçalves perguntou pra gente, quando sairia o episódio sobre o Eduardo Campos? Olha, não dá pra dizer, assim, em algum momento vai sair, mas tá na pauta, vamos vendo. Uma hora que encaixar a gente faz. E também eu falei essa semana com o Gabriel Tweg, que foi o jornalista do UOL que deu o furo da história da morte da Arlete Lu, e ele pesquisa esse tráfico de bebês há 12 anos já. E aí ele já me passou uns contatos, assim, me passou um link do site que ele está criando e também de um LinkedIn onde tem alguns materiais para quem estiver interessado. Eu vou colocar na descrição desse episódio esse link. Boa. E também vou colocar na descrição desse episódio o link, o Pix, a chave Pix, para vocês doarem para o Rio Grande do Sul. A gente sabe o que está acontecendo lá, né? Nossos amigos ouvintes do Rio Grande do Sul, espero que esteja tudo bem com vocês aí. O Alessandro Soares e tal, e a Helenara, que são os gaúchos mais presentes, assim. Então, a gente espera que esteja tudo bem com vocês e que a gente vai colocar isso. Aí agora a gente está indo pro Instagram. No comentário do Simonal, a Helenara, nossa querida, mandou: lembro dele, era um bom intérprete, sabia levantar o auditório, foi cancelado na época, beijo aos dois. O Marcelo JV falou: adoro Samarina, ainda bem que posso continuar gostando, porque ele foi só intérprete, não autor. E com a Ivete ela ficou ótima. E a Emily Galdino mandou um podcast incrível, obrigada. Agradecemos. Já o Alessandro Soares, que é o nosso queridão, mandou no tráfico de bebês: a Arlete Lu foi rapidamente citada pelo Ivan Mizanzuki no seu podcast. Sinceramente, tenho um certo medo dessas coisas. Tinha quando meu filho era bebê e agora com a minha filha. Acho que todo pai tem um pouco de medo, né, que seu filho... Acho que é talvez o pior pesadelo, assim, o segundo... Claro, o maior pesadelo é que seu filho fique doente, né? Mas acho que o segundo pior é, tipo, sumir, né? Sim. Tem alguém que pegue. E aí a gente também tem que agradecer a mais uma lista de pessoas. A Brígida 0611, P. Novaes, Emily Galdino, Arquelfinha, Caçala, sua querida, Revengue, Tom do Pin Nada Oficial, Beijo Monstro, C.F. Souza, Evaldo Novellini, Ricardo Cravo, Renato Alves, Olímpico de Jesus e o Ali Estraioto. E é isso, mais algum comentário? Não. Então, boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.